de estar aqui com vocês nesse aniversário de 22 anos da Igreja do Evangelho Quadrangular, agora Oceânica, e aqui Oceânica. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Quero trazer o abraço do nosso supervisor do Estado, pastor Luiz Antônio, dizer também que a minha esposa não está aqui comigo, minhas filhas, porque na igreja que eu sou pastor, está tendo culto agora, ela está lá cuidando, mas eu me sinto muito honrado e não poderia perder a oportunidade de estar aqui com vocês. Amém? Eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 13, porque Deus, Ele tem uma palavra especial para o nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Números, capítulo 13, versículo 1 em diante. Números, capítulo 13, versículo 1 em diante. Amém? Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Mais ou menos. Números, capítulo 13, versículo 1 em diante. Diz assim: E o Senhor disse a Moisés: Envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envia um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim, Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas, são estes os seus nomes. Agora pule para o versículo 16 em diante. São esses os nomes dos homens que Moisés enviou em missão de reconhecimento do território. A Oséias, filho de Nun, Moisés deu o nome de Josué. Quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse: Subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Eles subiram e observaram a terra, desde o deserto de Zin até Reob, na direção de Lebote-Amate. Subiram do Neguebe e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Senzai e Talmai, descendentes de Enaque. Hebron havia sido construída 7 anos antes de Zoan, no Egito. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles carregavam um cacho pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado de Vale de Escol por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Amém? Feche os teus olhos. Coloque sua mão à altura do seu coração. Pode cortar meu retorno aqui, por favor. Deixe sem retorno. Meu Deus, obrigado, Senhor, por esta oportunidade. A oportunidade que nós temos de estar aqui na Tua presença. Aniversário, Deus, de 22 anos. Não são 22 dias. São 22 anos de famílias impactadas, tocadas, restauradas, transformadas pelo poder do Teu Evangelho. Meu Deus, abrimos o nosso coração para a Tua voz. Fala conosco nesta noite. Trata com as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar no seu lugar. Guarde essa frase que eu vou dizer no início dessa pregação. A sua forma de enxergar a vida vai determinar aonde você irá chegar. A sua forma de enxergar a vida irá determinar aonde você vai chegar. Pastor, por quê? Deixa eu te contar um pouquinho dessa história. Nós já a conhecemos. O povo de Deus, o povo hebreu, viveu uma escravidão de cerca
de 430 anos no Egito. Um tempo de humilhação, um tempo de vergonha, um tempo de desafios, até que Deus tem misericórdia daquele povo. E Deus levanta Moisés. Deus levanta e prepara Moisés para ser o libertador do seu povo. Após todo o trabalho de Moisés e resistência do faraó, Deus envia 10 pragas no Egito. Até que ao final da 10ª praga, quando todos os primogênitos são mortos de animais e de seres humanos, o faraó perdeu seu filho, ele fica em desespero e ele decide libertar o povo hebreu. E começa aquela comitiva, aquela caravana saindo do Egito até chegar à terra prometida. Primeiro desafio, o Mar Vermelho. Deus abre o Mar Vermelho e eles atravessam de uma forma sobrenatural. Do outro lado, eles iniciam uma trajetória que duraria um período de 40 anos no deserto, onde Deus estaria preparando, onde Deus estaria lapidando, onde Deus estaria tratando o seu povo para que eles pudessem experimentar, para que eles pudessem tomar posse da terra prometida. E logo no meio desse processo, Deus toma uma decisão. E aqui começa a mensagem desta noite. Deus chama Moisés, como a gente acabou de ler, e disse assim: Moisés, separa 12 homens. Escolhe um de cada tribo de Israel. E eu quero que você os envie para reconhecimento da terra que eu preparei para vocês. Eles irão passar um período de 40 dias conhecendo, anotando, verificando, percebendo cada detalhe que existe na terra, para que eles possam trazer um relatório e confirmar se a terra que eu preparei verdadeiramente não era a terra que manava leite e mel. E aqui começa a primeira lição desta noite. Por que Deus, ele mandou Moisés escolher 12 homens para poder espiarem a terra que ele havia prometido? Por que Deus escolheu 12 homens para poder avaliarem a terra? Primeiro, que ele conhecia, ele era Deus, foi ele que preparou e ele já havia prometido para o povo. Por quê? E aqui, irmãos, Deus trouxe algo muito especial ao meu coração que eu quero compartilhar com vocês. Sabe por quê? Porque Deus, ele queria testificar aqueles que permaneceriam confiando na promessa quando eles vivenciassem e presenciassem os desafios que existiam naquela terra. Deus, ele mandou que Moisés escolhesse 12 homens para poder passarem um processo de 40 dias e para que eles fizessem um relatório por um único propósito. Deus, ele queria saber se aquele povo continuaria confiando na promessa quando eles verificassem a dificuldade que existia naquela terra. Eu não sei se você já começou a entender ou se você já pegou isso nessa noite. Escute algo: as dificuldades que se levantam, as dificuldades que aparecem na sua vida e na sua história, não são para anular aquilo que Deus prometeu, é para testificar, é para confirmar se diante das dificuldades você vai continuar confirmando e confiando naquele que prometeu sobre a sua vida. As dificuldades, as adversidades, elas servem para testar se você vai permanecer confiando nas promessas de Deus sobre a sua vida. Não tinha outro sentido, não tinha outro propósito. Como é que Deus, ele preparou a terra? Como é que Deus pega o seu povo e começa a conduzir ao povo para tomar posse daquela terra? E é necessário que o povo fosse espiar. Era necessário que o povo fosse verificar. Não tinha lógica, não tinha sentido, a não ser Deus querer testificar, Deus querer confirmar aqueles que continuariam firmes diante das dificuldades. Guarde isso nessa noite, meu irmão, no seu coração. As dificuldades, os desafios
eles surgem na minha vida, eles surgem na sua vida, não para anular as promessas de Deus, mas para confirmar se você vai continuar confiando, para confirmar se você vai continuar acreditando naquilo que Deus preparou para a sua vida. Quem tem promessa de Deus aqui, levanta a mão. Levanta a mão bem alto. Está passando por luta? Está passando por provação? Está enfrentando dificuldade? A porta está estreita? Está difícil? A luta está pesada? O desafio está grande? Pois é. É o processo. É a preparação para o Senhor ver se você vai continuar confiando naquilo que Ele prometeu para a sua vida. Deus prometeu a terra prometida. Olha a redundância. Deus pegou o povo e conduziu até a terra prometida, mas antes da promessa teve mar vermelho. Antes da promessa teve deserto. Antes da promessa teve dificuldade. Por quê? Porque Deus queria ver aqueles que continuariam firmes, confiando diante das dificuldades. Ah, pastor, Deus prometeu que vai salvar a minha casa, que vai salvar a minha família. Mas quando eu olho para o cenário, quando eu olho a dificuldade que minha família está passando, eu não sei se eu acredito mais. Pois é, a dificuldade, o desafio é para verificar se você vai continuar confiando, se você vai permanecer de pé. Por quê? É muito fácil. É muito fácil receber a promessa, e chegar lá tranquilamente. Irmãos, isso não acontece. Isso não acontece. Vem a promessa. E quer saber? Quanto maior a promessa, é maior o desafio. Quanto maior a promessa, é maior a batalha. Quanto maior a promessa, é maior as provações. Pastor, eu quero grandes vitórias, eu quero grandes conquistas. Nós estamos indo para uma igreja maior, uma igreja mais bonita, uma igreja nova. Pois é, o desafio vai ser maior, a luta vai ser maior, a prova vai ser maior. Quanto maior a vitória, maior a provação. 40 anos de processo, 40 anos onde Deus queria confirmar aqueles que continuariam confiando diante das adversidades. A diversidade, a dificuldade, a luta não anula a promessa de Deus. Ela apenas serve para ver se você vai continuar confiando, se você vai continuar acreditando naquilo que Deus preparou para a sua vida. Diga graças a Deus. Diga assim: ufa, pastor, ainda bem que eu preciso continuar acreditando. Pois é, aquele que prometeu é fiel para cumprir. Segundo lugar, antes de toda grande vitória e promessa de Deus para a sua vida, você será tentado a duvidar. Antes de qualquer cumprimento de promessa ou de grande vitória que Deus preparou para a sua vida, você vai ser tentado a duvidar. Foram 12 homens, né? Fazer um relatório de 40 dias, espiar a terra. E olha o que aconteceu. Leia comigo, por favor, do capítulo 13, versículo 26 em diante. Olha o relatório daqueles 12 homens que foram espionar a terra. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. Eles mostraram os frutos da terra e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós.
e espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para o qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Escute algo. O povo foi para uma missão, aqueles 12 homens, durante 40 dias. Ao retornarem da missão, eles espalharam um relatório desanimador, que o povo começou a entrar em desespero. O povo começou a chorar. Por quê? Porque todas as vezes que você tiver uma grande promessa e uma grande vitória de Deus para se concretizar sobre a sua vida, você vai ser tentado a desanimar. Você vai ser tentado a duvidar. E isso aconteceu em diversos momentos na palavra do Senhor. Primeiro momento, Abraão. Abraão tinha 75 anos. A sua esposa Sara tinha 65. E Deus prometeu: Abraão, sai da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei, porque eu farei de ti uma grande nação. E Abraão: estou junto, Senhor, eis-me aqui. E automaticamente a gente imagina que a promessa já fosse se cumprir de forma imediata. Afinal, 75 anos, 65 já seria um milagre. Mas isso não acontece. 25 anos depois, quando veio a dúvida, quando veio o desespero, quando veio já o pensamento que não aconteceria mais, o anjo do Senhor chega lá e diz: avise a Sara, ela pare de rir e não acreditar naquilo que o Senhor prometeu, porque no próximo ano ela estará grávida, segurando o bebê no seu ventre. E assim aconteceu. A promessa se cumpriu. Outro exemplo, José. José sonha 2 sonhos e Deus coloca José numa posição de autoridade diante dos irmãos, diante dos pais. Um homem que seria uma autoridade, um líder sobre a sua família. E resultado, depois do sonho vem o vale. Depois do sonho vem o poço. Depois do sonho vem a cadeia. Depois do sonho vem a escravidão. E quando existia todo o cenário para duvidar, desacreditar, Deus cumpre aquilo que Ele prometeu. Ei, Jesus, o Filho de Deus, Ele foi tentado a duvidar se Ele era filho de Deus. E se Ele estaria ali para cumprir aquilo que o Senhor havia prometido. Meu irmão, se isso aconteceu com Abraão, com José, com Jesus, imagina comigo, com você. Todos os dias você vai ser tentado a duvidar das promessas que Deus estabeleceu para a sua vida. Quando a dúvida bater na sua porta, quando o desânimo chegar na sua porta, pelo amor de Deus, é um sinal de que você está no caminho certo, no caminho para que a promessa se cumpra na sua vida e na sua história. Glória a Deus! É o sinal de que você está no caminho certo. Pastor, enquanto eu preparava essa mensagem, eu pensei tanto no Senhor. Eu imagino quantas vezes veio na sua cabeça: rapaz, eu estou aqui tão quieto, eu estou aqui no meu canto tão sossegado, será que eu estou fazendo a coisa certa? Passei em frente àquele negócio ali, vi um pré-moldado ali montado, será que eu estou fazendo a escolha certa? Será que é a melhor decisão mudar tudo, tudo ajeitado, tudo organizado, aquele café bem feito domingo de manhã, aquela comunhão especial, aquele ambiente, meu Deus, será que é o melhor? Imagino quantas vezes, pastor, na sua mente humana, responsável, veio o pensamento: será que vai dar certo?
É um grande desafio. É um grande desafio. É tudo novo, tudo diferente. Será que o povo vai chegar? Será que vai acontecer? Ei, todas as vezes que vem esse pensamento, é o sinal de que você está no caminho certo e de que você precisa continuar, que você precisa avançar, para que a promessa se estabeleça, para que a promessa se cumpra e tudo aquilo que Deus preparou para a sua vida possa se concretizar. Pastor, por que muita gente vive as promessas e outros não? A grande verdade é que tem outros que ficam pelo meio do caminho. Tem outros que, quando começam a ver as dificuldades, os desafios, eles entram em desespero. Eu acho que não vai acontecer não. Eu acho que não é para mim não. Eu acho que não vai dar certo não. Eu acho que essa promessa não é para minha família não. Essa promessa não é para o meu casamento não. Eu acho que essa cura não é para mim não. Eu acho que essa prosperidade que o pastor tanto fala aí, isso aí não é para mim não. Ei, 10 daqueles 12 tiveram esse mesmo pensamento. E o final da história, ela não foi boa. Por quê? Lembra da primeira frase que eu disse no início dessa mensagem? A forma que você enxerga a vida vai determinar aonde você vai chegar. Desafios, lutas, para alguns é o final do jogo, para outros é a oportunidade da manifestação do poder de Deus. Durante 40 dias, Golias chegava diante do exército do povo de Deus e desafiava todo mundo. Tem homem aí? Quem é o homem aí? Quem é o bom? Manda vir para cá. Para todo o exército, Golias era o temível. Era aquele que podia destruir todo mundo. Para um menino, Davi, que enxergou o que ninguém enxergou, Golias foi a maior bênção da vida dele. Porque depois de Golias, Davi se tornou quem se tornou. Ei, tem gigantes que se levantam na sua vida, tem provas que se levantam na sua história, tem desafios que se colocam diante de você, que não é para te derrotar, não é para te destruir, é para te levar a um novo nível de comunhão, de vitória da parte de Deus, para te levar a experimentar as promessas que Deus estabeleceu para a sua vida. Terceiro, só experimentam promessas de Deus aqueles que continuam confiando, mesmo diante das adversidades. 12 trouxeram um relatório. 10 entraram em desespero. Mas eu quero que você leia comigo a continuação. Capítulo 14, versículo 1 em diante. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra, diante de toda a assembleia dos israelitas. Escute isso, viu? Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, entre os quais haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Diga graças a Deus. Irmãos, enquanto
todos estavam em desespero, enquanto todos só viam a parte negativa da coisa, gigantes, a terra é fortificada, nós não temos condições. 2 homens enxergaram o que ninguém enxergou. 2 homens enxergaram uma oportunidade de se manifestar o poder de Deus. Quer saber qual foi o resultado disso? Versículo 26, capítulo 15, versículo 26. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: até quando esta comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido a queixa desses israelitas murmuradores. Diga-lhes: juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pediram. Cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra que com mão levantada jurei dar-lhe para sua habitação. Ouça isso. Exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas quanto aos seus filhos, sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como despojo de guerra, eu os farei entrar para desfrutar a terra que vocês rejeitaram. Guarde algo no seu coração. A promessa era para todos, mas nem todos experimentaram aquilo que Deus tinha prometido. Por um único motivo: eles ficaram com os olhos fitos nas adversidades. Eles ficaram com os olhos fixos nas dificuldades, enquanto Josué e Calebe continuou enxergando e olhando a grandeza e o poder do nosso Deus. Enquanto uns olhavam para um lado e para o outro, eu imagino Josué e Calebe declarando: eleva os meus olhos para os montes, porque é de lá que vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Enquanto a maioria preferia o desespero, preferia o pânico, aqueles homens continuavam confiando naquilo que Deus havia prometido. Talvez você tenha chegado aqui nesta noite já esquecendo, ou já, quem sabe, apagou da sua vida muitas coisas que Deus te prometeu. Talvez uma altura dessa do campeonato, você acha que tem muitas coisas que não vão mais acontecer. Você pode até imaginar que tem muitas coisas que não são mais para você. Aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Agora, não depende mais dele, depende de você. Depende dos seus olhos, depende da sua decisão. Eu escolho olhar para as dificuldades. Eu escolho olhar para as adversidades, ou eu escolho continuar confiando naquele que me prometeu. Promessa não significa ausência de luta. Promessa não significa ausência de dificuldade, pelo contrário. Aonde tinha promessa na palavra de Deus, tinha luta. Aonde tinha promessa, tinha desafio. Aonde tinha promessa, tinha dificuldade. Davi foi escolhido o rei de Israel. Deus escolheu, Deus ungiu. Todo mundo imaginou, não. Foi ungido, foi escolhido, já era. Ele é o cara, vai ser rei facinho, tudo certo. Doce ilusão. Passou por grandes lutas, por grandes provações. Por quê? Promessa não significa ausência de luta. A luta é a preparação, é a escola, é a capacitação para que a promessa de Deus se cumpra. Era necessário José enfrentar o poço. Era necessário José ser escravo. Era necessário José passar pela cadeia para que ele fosse o governador que Deus tinha escolhido para ele ser. Se José parasse no meio do caminho e começasse a dizer: eu estou no meio de uma cadeia como um bandido,
Como é que eu vou ser uma autoridade e um líder? Se ele parasse ali a história dele, a promessa não se cumpriria. Olha aqui para mim, por favor. Não pare aquilo que Deus prometeu. Não pare de acreditar naquilo que Deus preparou para a tua vida. Não pare de acreditar naquilo que Deus preparou para a tua história. Pastor, mas eu não vejo humanamente falando possibilidades disso acontecer. Pois é exatamente nesse cenário que se manifesta o poder, o milagre, o sobrenatural de Deus. São nas projeções humanas negativas. A forma de você enxergar a vida vai te levar a experimentar o sobrenatural de Deus. 22 anos da Igreja do Evangelho Quadrangular na Coroa do Meio. E hoje, 22 anos, essa igreja só está nesse ambiente, vivendo esse novo tempo, porque um homem escolhido por Deus resolveu enxergar além das projeções humanas. Escolheu enxergar além do natural. Porque eu conheço o pastor Edson. Se eu fosse perguntar a ele, pastor, pela lógica você vem, ele não vou de jeito nenhum. Pela lógica não tem possibilidade, mas ele escolheu enxergar além da lógica, além do natural, para viver a promessa e o sobrenatural de Deus. A mesma coisa precisa acontecer na sua vida. Pastor, meu filho está perdido. Pare de enxergar um filho perdido. Enxergue um filho salvo, transformado, restaurado, liberto pelo poder de Deus. Pastor, meu casamento já acabou. Pare de enxergar um casamento acabado. Comece a enxergar um casamento restaurado, transformado pelo poder de Deus. Porque a sua família, ela foi escolhida por Deus. Pastor, o médico disse que não tem cura, mas não, que eu preciso me adaptar. Pare de enxergar que você tem uma enfermidade. Comece a enxergar que você tem um Deus que é todo poderoso e que já derramou uma unção de cura sobre a tua vida. Ele é o dono da cura. Enxergue além do natural e veja o poder de Deus acontecer. Irmãos, eu fico imaginando Josué e Caleb, um chororô, um desespero, aquela gritaria toda para um lado e para o outro, e ele se levanta, cala a boca todo mundo, vocês não conhecem o poder de Deus não, é? Nós vamos devorar esse povo como ele se fosse um pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo. Imaginou a ousadia daqueles homens diante de toda uma nação? Sabe por quê? Porque eles escolheram enxergar além do natural. Eles escolheram confiar na promessa de Deus, mesmo diante das adversidades. É isso que o Senhor me trouxe aqui para te dizer nessa noite. Continue confiando. Continue acreditando, continue orando, continue perseverando. Na hora que a dúvida bater na tua porta, é o sinal de que você está no caminho do cumprimento da promessa de Deus na sua vida, na sua história, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor bem forte. Fique de pé no seu lugar. Coloque suas duas mãos à altura do seu coração. Eu quero orar por sua vida. Antes de devolver a palavra, feche os teus olhos, coloque sua mão à altura do seu coração. Como é que você chegou aqui nessa noite? Eu não sei como é que você chegou aqui hoje. E Deus me trouxe aqui para te lembrar das promessas. Deus me trouxe aqui para te lembrar das promessas. Deus me trouxe aqui para te lembrar das promessas que Ele tem para a sua vida, que Ele tem para a sua família, que Ele tem para a sua história. Vamos ouvir uma canção agora e deixa o Senhor te lembrar. Deixa o Espírito Santo te lembrar das promessas.